a nossa conversa, o nosso momento. Eu vou começar aqui com o tema o assédio sexual no local de trabalho, mas antes de irmos para os nossos convidados, nós temos aqui uma peça que vem diretamente da província do Ís, feita pela nossa colega Maria de Fátima, que vai dar-nos aqui um pouco mais de subsídios sobre o tema que vem logo a seguir. Então, é por isso que nós vamos. Vamos ver. É comum ver mulheres a lamentarem por este facto de que muitas das vezes no local de serviço são assediadas. Já ouvimos relatos de umas que preferiam até deixar de trabalhar por causa da sua dignidade, dar valor a si, do que condicionar, se não ceder, será expulsa do emprego. Nós, quando estamos diante dessa situação, procurarmos cortar o mal pela raiz, para não beliscar aquilo, por exemplo, eu sou assediado num local de serviço, então para não beliscar aquilo que é o nosso funcionamento, para não estragar aquilo que é o contato laboral com os colegas, então preferimos evitar, chamar logo a atenção para não se continuar. Já ouvimos depoimento de muitas secretárias e não é bom porque estragam um trabalho em equipa. Como mulher, não devemos nos deixar levar por tal práticas, né? Devemos sempre procurar pessoas que nos podem aconselhar como lidar com a situação do gênero. Já sofri assédio na escola, no trabalho pelos nossos clientes, porque eu trabalho numa instituição pública, já sofri várias vezes. Tal como na escola, o docente tem aquela tendência de ameaçar-me, vai reprovar na minha cadeira caso tu não te envolveres comigo, e isso é mau. E é uma situação que a gente está a viver quase no nosso dia a dia, e muita gente tem aquele medo de se manifestar, porque pode perder o emprego, porque pode perder a escola, okay, por causa do docente, se vai reprovar. E é uma situação meio difícil mesmo que a gente está a encarar na nossa população, tanto no nosso dia a dia. Eu aconselharia, né, que temos que deixar o medo e saber enfrentar essas situações de gênero. Vamos ocorrer à justiça, tanto como nos nossos diretores mesmo da escola, queixar sem ter aquele medo e o receio. Isso acontece mais por parte das mulheres, porque as mulheres elas têm muito a oferecer no nosso mundo. E nós os homens temos também a oferecer, mas não sabemos como convencer algumas mulheres, por exemplo. Não posso simplesmente inclinar a culpa para os homens, mas para algumas mulheres também, porque é meio complicado não sofrer assédio sexual quando você mete calção curto em lugares inapropriados, apresenta-se de forma indecente em vários locais que não devia ser dessa forma. Portanto, nós estamos a falar de um ilícito que, além de ser penalizado do ponto de vista criminal, também configura uma infração grave por parte do próprio empregador. No entanto, é preciso nós percebermos que, por ser um ilícito que ocorre a portas fechadas, não é, dentro do ambiente de convívio laboral, é necessário que a pessoa que está envolvida ou que sente este abuso deve necessariamente denunciar. Ou seja, nós estamos a falar do assédio sexual como um crime de natureza particular, e que para haver responsabilização é necessário que aquele que se ver afetado possa efetivamente fazer uma participação e, consequentemente, constituir-se assistente nos autos para que possa prosseguir com a investigação deste ilícito. O assédio sexual no local de trabalho é crime. Aqui ficaram os depoimentos e aconselhamentos dos nossos entrevistados. Já sabe, se for assediado no seu serviço, recorre aos órgãos de justiça para fazer valer os seus direitos e a sua dignidade. As imagens são de Jeremias André, edição de Pedro James. Eu sou a Maria de Fátima. Muito obrigada, Maria. Maria de Fátima, nossa colega a partir da província do Ís, esteve com alguns agricultores que deixaram as suas diferentes opiniões relativamente ao assédio sexual no local de trabalho. O assédio sexual é um crime, sim, precisa ser devidamente denunciado e, claro, criminalizado. E é exatamente sobre ele que nós vamos aqui compreender um pouco mais com os nossos convidados. Vou desejar um bom dia super especial ao Dr. Felizardo Bandeira, que é psicólogo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, é um prazer estar aqui. Exato, para obrigada. Compartilhar um assunto que é muito relevante
constitui algo que segrega muito alguns funcionários e a sociedade em geral. Exatamente. E temos connosco também o Dr. Orlando Buta, que é jurista, não é? E tínhamos mesmo ter aqui um jurista para fazermos então perceber de que forma, não é que o nosso Código Penal olha, não é, para este crime. Doutor, muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Edusa. Bom dia extensivo também para aqueles que nos ouvem a partir de casa e muito bom dia também ao meu colega de painel. Isso. E agradeço o convite, é uma honra poder estar e abordar essa temática que é tão relevante a nível da nossa sociedade. Pois é, doutor, e é exatamente consigo, doutor, que eu vou começar, porque nós ouvimos a peça e percebemos que, pelos depoimentos que ouvimos, o assédio sexual pode manifestar-se das diferentes maneiras, não é? Tivemos uma interlocutora que fez referência que já sofreu na instituição escolar, não é? Outras no local de trabalho. Então, começamos aqui a perceber que é preocupante, não é? Está de alguma forma generalizado, mas nós queremos aqui focar-nos em relação ao local de trabalho. Mas é todo importante também percebermos de que forma é que a nossa lei, não é? A lei angolana, o nosso Código Penal, vê exatamente este tipo de crime. Pois, muito obrigado pela pergunta formulada. Efetivamente, o assédio sexual no local de trabalho é um facto recorrente e precisamos abordar de forma clara e aberta esse fenômeno para podermos encontrar soluções com vista à proteção essencialmente de vítimas. Mas, contudo, preliminarmente, permitam-me que defina o assédio sexual como sendo o comportamento indesejado com efeito hostil e com conotação sexual. Portanto, felizmente, a nível da nossa Lei Geral do Trabalho, essa questão já é considerada, tendo o legislador estabelecido como sendo uma das possibilidades de rescisão do contrato por iniciativa do trabalhador, com fundamento em justa causa relativo ao empregador, e isto constitui um despedimento indireto que confere, portanto, a possibilidade do trabalhador ser indemnizado nos termos do artigo 310 da nossa nova Lei Geral do Trabalho. Contudo, ou seja, esse tipo de atos praticado por superior hierárquico também constitui crime. Pois, e ainda bem que toca nisto, não é? Porque o doutor tocou aqui na questão do despedimento, mas às vezes pode parecer muito mais complicado para a vítima quando ela é assediada pelo seu superior, pelo seu chefe. Então, será que aplica-se da mesma forma quando se trata do chefe? Bom, aqui nós precisamos perceber o que é despedimento indireto. Pois. É verdade que se formos ao Departamento de Recursos Humanos denunciar o nosso chefe, é muito difícil este departamento responsabilizar o superior hierárquico, razão pela qual o legislador implementou na Lei Geral do Trabalho o mecanismo de despedimento indireto, que é nada mais, nada menos a possibilidade do trabalhador ou da trabalhadora vítima, ela mesma autodemitir-se e a seguir recorrer ao tribunal, designadamente na sala do trabalho, para, portanto, ser ressarcida pelos danos causados pelo comportamento praticado pelo superior hierárquico. Percebo as dificuldades decorrentes dessa situação. Exato, isto aqui acaba por abrir muitas outras questões, não é? Porque a pessoa para e pensa, então, ela já foi a vítima, não é? Por ser superior hierárquico, em algumas situações, infelizmente, ela é que tem que se demitir, não é? Para depois recorrer. Não é? É para ver como é que, às vezes, pronto, as leis, elas existem, não é? Mas ainda assim, em algumas situações, para nós, é um pouco confuso, não é? É difícil. Porque já tem toda essa questão emocional, não é? Todo esse trauma, não é? Que a pessoa passa e ainda perde o emprego por ter sido a vítima da situação. Eu vou aproveitar e vou estender aqui a conversa também ao Dr. Felizardo, para ajudar a perceber um bocadinho sobre as implicações emocionais que podem exatamente advir de um assédio sexual. Ouvimos aqui agora a explicação do Dr. Orlando, que faz-nos refletir. Então, uma pessoa é assediada, não é? Imagino, pelo seu superior hierárquico, ela não vai conseguir, de alguma forma, despedir o seu chefe, ainda tem que pedir admissão, não é? São traumas duplos, não é? Que essa pessoa, que essa vítima vai sofrendo, não é? E depois recorrer. E já vamos perceber se é um processo moroso daqui a mais um bocadinho. Mas eu queria que o doutor tocasse nessas implicações todas, a nível, a implicação psicológica e emocional, que pode advir exatamente desta questão. Bem, a questão do assédio sexual é muito complexa, porque ainda há vítimas que desconhecem que sofrem assédio sexual no local de trabalho. Um outro grande problema é o complexo que emerge na consciência das vítimas quando é assediada pelo seu superior hierárquico. E também temos que ter em conta que nem sempre é o superior que promove o assédio sexual.
Um subordinado também pode assediar seu superior na intenção de querer ser promovida de cargo, não é? Bem, na questão do assédio sexual há um complexo de aproximação e negação. Bem, a vítima sabe que eu preciso ter este emprego, preciso ter este cargo, mas automaticamente vive constrangida pelo facto de o seu superior manifestar comportamentos e atitudes que ela renega, não aceita, mas não tem motivação de falar, não tem aquela capacidade de poder reagir. Isso pode acarretar várias consequências, como, por exemplo, é o caso da depressão, não é? A mulher pode entrar numa situação deprimente, porque não consegue manifestar, não consegue reagir, nem falar em casa, nem no trabalho. Pode ter incursão na insônia, problemas de frustração, perca de motivação no trabalho, e também pode ter um nível de burnout ou estresse muito avançado. Isso pode começar a acarretar outras consequências orgânicas, como problemas no estômago, problemas a nível dos rins, problemas de cabeça, mas a vítima não percebe que esses problemas são decorrentes do assédio em que está sofrendo no local de trabalho. O que afeta diretamente na produtividade deste profissional, porque a produtividade acaba por não ser exatamente a mesma, não é? Mas nós aqui percebemos que existem várias formas, não é, de assediar alguém. Então, como é que muitas delas nem sempre são compreendidas por parte da vítima? Então, doutor, faça-nos compreender, por favor, como é que nós podemos identificar que estamos diante de uma situação de assédio? Bem, ela normalmente é tipificada quando é recorrente, não é? Sim. Por exemplo, mensagens constrangedoras de cunho sexual, aqueles casos em que você tem dificuldade em manejar no computador, ou em manejar um instrumento no local de trabalho, o superior hierárquico ou o colega de trabalho, para lhe ajudar, tem que tocar em algumas partes do seu corpo, pode ser no ombro, ou na região da coxa, ou até mesmo na cabeça, fazer carícias, não é? E pode ser dar o caso em que o chefe ou superior hierárquico vai usando, por exemplo, vai promovendo alguns trabalhos extra fora do local de trabalho, não é? Termina ou fora do horário, né? Exato. Isso. Termina às 16 ou 17 horas, ele tem que dar mais trabalho para 18, 19 horas, só para manter a vítima no local de trabalho e poder satisfazer os seus impulsos sexuais. Outros casos é os convites, né? Para saídas, convites para um jantar, um almoço, que nada tem a ver com o trabalho. Então, é preciso que as mulheres, sobretudo, que são as maiores vítimas no local de trabalho, procurem investigar um pouco mais sobre o assédio sexual, para terem noção do problema. Procurem saber... pode confundir-se, mas o meu colega ou o meu chefe era brincalhão, não é? Então volta e meia diz uma coisa, mas calhar é a brincar. E às vezes não conseguimos ali medir, não é? Que é uma linha muito tênue. Olha que o assediador estuda também a vítima, os pontos fracos dela, para poder alcançar os seus objetivos. Praticamente 5, 6 funcionárias, uma já teve situação de assédio sexual. É difícil mensurar estatisticamente por causa da questão da segregação, não é? Sim. As pessoas não conseguem denunciar e não sabem onde recorrer. Claro. E é preciso que as instituições potencializem gabinetes de ação ética dentro da instituição, onde o funcionário ou a funcionária deve recorrer para manifestar essas atitudes negativas. Doutor Orlando, e ainda bem que chegamos agora aqui nessa questão da cultura da denúncia, que infelizmente não existe, não é, em algumas situações. Já falamos aqui muitas pessoas por causa do medo, não é? O medo de serem despedidas, não é? De perderem o emprego, e sabemos que a vida está muito difícil e ninguém quer ficar sem o emprego, mas é necessário nós cultivarmos aqui a cultura da denúncia. Não é? O crime de assédio sexual não é um crime público. Por exemplo, eu identifico que alguém esteja a passar por alguma situação de assédio sexual, eu não posso, por exemplo, denunciar esta pessoa, fazer a denúncia, ou só pode ser única e exclusivamente a vítima? Como é que podemos perceber aqui a questão da denúncia? Eu considero que o crime de assédio sexual perpetrado por superior hierárquico é um crime particular. Portanto, para que haja procedimento criminal, carece de denúncia por parte da vítima. Eu compreendo os constrangimentos decorrentes disto, portanto, mas, tal como acabou de referir o meu colega do painel, uma das soluções para esse problema passa efetivamente pela formação e busca de informação por parte das mulheres para conhecerem efetivamente o que é o assédio no
local de trabalho, porque a formação e a informação, em certa medida, nos liberta, Claro. não é? Não, isso, só aqui para dar um parênteses, nós estamos aqui e tocamos na questão da mulher por ser exatamente a vítima em maior número, em maior escala, mas existem muitos homens que também já passaram por situações de assédio sexual e às vezes colocamos de parte, temos aqui que colocar e achar aqui um ponto de equilíbrio, porque por facto de serem homens, nós achamos que os homens não passam por situação de assédio, também passam. Então é geral, não é? Sejam homens e mulheres, devem exatamente estar informados e atentos em relação a estes sinais. Pois, concordo com essa abordagem, com essa perspectiva é geral, tanto homens trabalhadores e mulheres trabalhadoras passam pela mesma situação. O mecanismo de proteção a nível do nosso ordenamento jurídico é o mesmo. Portanto, o que ocorre muitas das vezes em relação aos homens é esse sentido de superioridade e esse receio de sofrerem humilhações se forem fazer tal denúncia, não é? Portanto, é preciso encorajar as pessoas a desenvolverem esse sentido e hábito de denúncia, pois isso é um mal que aflige os trabalhadores e as famílias. Portanto, tendo em conta que o emprego é a principal fonte de rendimento das pessoas. Dr. Orlando, muitas são as vítimas que, de forma pública, né, já expuseram alguns dos casos, mas tocaram na questão da morosidade do processo. Então eu queria tentar perceber com o doutor se é um processo moroso, quais são as especificidades que tornam exatamente esse processo complexo, que fazem com que muitas vítimas desistam, não é? Sejam forçadas a desistir pelo cansaço. Não é? Então como é que podemos perceber isto? Bom, efetivamente, as nossas instituições, nomeadamente os tribunais, têm alguma dificuldade no que diz respeito ao tratamento célere dos processos laborais. Mas isto não significa dizer que as vítimas que estão a sofrer por esta situação não recorram às instituições para verem, portanto, os seus direitos salvaguardados e responsabilizarem os infratores. Portanto, o problema da morosidade a nível dos nossos tribunais é geral, portanto, tem um problema estrutural, contudo, na minha ótica, tem havido melhorias consideráveis para que efetivamente as trabalhadoras, as vítimas, os trabalhadores possam, portanto, ver os seus problemas resolvidos junto dessas instituições. É preciso credibilizar, é preciso confiar, pois não podemos fazer justiça por mãos próprias. Exato. Não é? Isso também é uma outra questão que precisamos combater. Nós, e o Dr. Felizardo tocou, fez referência ao facto de que muitos destes agressores, eles estudam as suas vítimas. Não é? E também é muito comum acontecer a situação inversa, de culpabilizar a vítima pelo assédio sexual. Não é? Então, em algumas situações, a vítima é culpabilizada, não é? por tal questão. E o que às vezes não se compreende, não é? E às vezes fica-se nesse impasse de denunciar, não denunciar, mas é muito comum vermos isso acontecer, não é? De culpar a vítima por tal ato. Não é? Esses sentimentos de culpa é comum. Nós também precisamos ajudar as pessoas a perceberem quais são os passos que devem tomar. Quando estão diante do abuso sexual ou assédio sexual, a primeira coisa é ir ter com o abusador. É falar com ele sobre os aspectos constrangedores e pedir limitação ou término da tal atitude. Se as investidas deles persistirem, então, caso haja um gabinete de ação psicológica ou ação ética da instituição, a funcionária deve recorrer lá que é para expor as atitudes e comportamentos do colega que estão a deixar ela constrangida. Muitas vezes esse gabinete nem faz nada. Então recorre aos recursos humanos para tomar medidas de ação. Se os recursos humanos também forem... As organizações têm este gabinete, exatamente. Temos muitas organizações com esse problema. Exatamente, que não têm. São completamente desestruturadas nesse contexto. Porque não têm os recursos humanos como o bem mais valioso da instituição. Estão mais focadas nos recursos econômicos ou financeiros. Então deixam essa questão de lado. Se os recursos humanos não conseguem também dar solução ao caso, então aí vamos pelo que o colega está a dizer. Eu recorro à polícia, não é? Que é para poder intentar uma ação contra o colega. Porque se esses casos ainda não forem tomados a tempo, é claro que a vítima vai sofrer psicologicamente danos que em última instância pode levar ela ao suicídio. Ou ao abandono do local de trabalho. E esse comportamento afeta o relacionamento familiar. Claro. O esposo, a família nunca sabem por que o nosso familiar está sempre bem mal-humorado de serviço. Vai ao serviço, mas está mal-humorada, está desmotivada. Pergunta, mas não consegue falar, porque o parceiro é aquele que reage negativamente.
Se contar que está a sofrer isso no local de trabalho, pode reagir mal, dizendo que você quem está a promover isso. Então ela prefere se apartar da situação e viver esse constrangimento e outras consequências emocionais. É preciso que as instituições, as empresas, promovam políticas de ação que ajudem a combater esse problema. Claro. E uma das políticas é promover palestras, workshops na instituição para consciencializar o pessoal ou colaborador sobre o que é o assédio sexual, formas de manifestação, onde recorrer para obter ajuda e também potencializar com gabinetes psicológicos dentro da instituição para ajudar todo aquele pessoal que tem algum problema do foro emocional, porque até mesmo o abusador não é uma pessoa normal. Pois. Tem algum distúrbio, algum problema emocional, algum acompanhamento psicológico está fora do seu juízo crítico e promove essas ações, porque ele não percebe realmente quais são os efeitos do seu comportamento na vítima. Na vida da outra pessoa. É preciso que ele perceba o que está a causar. Muito bem. Doutor Orlando, nós apontamos aqui, tocamos em variedíssimos aspectos, estamos aqui a caminhar para o finalzinho do nosso momento, então sempre aqui voa, infelizmente, mas eu vou pedir ao doutor Orlando que, antes de se despedir, deixe aqui um último recado, não só às vítimas, mas como também o papel e a responsabilidade que têm as instituições, o Departamento de Recursos Humanos, que precisa estar atento a esses aspectos, para de alguma forma conseguimos então mitigar esta situação. Bom, primeiramente, na minha humilde opinião, eu acho que é preciso criar mecanismo de formação aos trabalhadores para que eles estejam consciencializados sobre as consequências da prática desse tipo de ações no local de trabalho. Portanto, precisam perceber que, se assediarem, a consequência é aquela e esta. E existe, portanto, a consequência mais gravosa que decorre, portanto, da perspectiva criminal. Exato. Por outro lado, devo encorajar as vítimas para que, caso sofram uma situação do gênero, que tenham coragem de denunciar, tendo em conta que o assédio praticado por superior hierárquico é um crime contra a própria liberdade sexual, tanto da mulher como do homem. Portanto, é preciso denunciar porque tem em causa a nossa dignidade, não é? Pois é, muito bem. Nós chegamos aqui ao finalzinho do nosso momento e eu vou agradecer imenso pela vossa presença, vou agradecer imenso pelo facto de terem tocado aqui em aspectos que eu acredito que muita gente que nos esteja a acompanhar, até do local de trabalho, muita gente que acompanha-nos todos os dias a partir do local de trabalho, precisava exatamente de ouvir aqui estas informações, de forma também a conseguir então a proteger-se desta realidade. Ao Dr. Felizardo Bandeira, que é psicólogo, e ao Dr. Orlando Buta, que é jurista, eu agradeço imenso. Muito obrigado e vamos estar juntos em próximas oportunidades. Muito obrigado. Obrigada mesmo.